Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos partir aí para a nossa aula 01 relacionada aí à disciplina de estatística. Espero que todos estejam bem para que nós possamos aí ter um bom início na nossa disciplina e também na nossa primeira aula, ok? Então vamos passar em diante. Bom, então de forma aí direcionar os estudos de vocês, essa semana nós vamos comentar sobre as noções básicas de estatística. Dentro dela, nós iremos comentar sobre a introdução, a análise exploratória de dados e depois os materiais de apoio, ok? Então essa parte da primeira semana é bem conceitual, são alguns conceitos importantes aí, da onde que nós partimos, qual que é o objetivo de se utilizar a ferramenta estatística e da onde que nós aí almejamos chegar, ok? Bom, começando aí com as noções básicas de estatística, introduzindo todos esses conceitos, a estatística nada mais é do que o conjunto de técnicas que se ocupa pela coleta, organização, análise e interpretação de dados, aí, tendo um modelo de referência para que nós possamos avaliar todos esses parâmetros. Okay? Conceituamos também como um conjunto de métodos para obtenção e utilização de informações para auxílio e tomada de decisões em situações práticas envolvendo incerteza. Então aí nós começamos a pensar na probabilidade. Então, a estatística também ela faz uso de dados que na verdade são observações, os quais aí contêm as informações relevantes para a elaboração e validação de diversos modelos, ok? Algumas imagens ilustrativas que vocês podem perceber. Nós trabalhamos aí com dados, respostas incertas, ou com respostas aí, bem dizendo, o mais próximo do possível, né? Então nós representamos, mas nunca temos uma confiabilidade de 100%. Então aqui nós temos uma imagem bem ilustrativa do que nós realizamos na estatística. Inicialmente nós temos dados, nós selecionamos os dados, nós fazemos aí um processo seletivo para que nós possamos ter dados relevantes. Depois nós tratamos esses dados, nós realizamos aí um pré-processamento, um processamento inicial. Depois nós realizamos transformações, por exemplo, dados qualitativos em quantitativos, quantitativos em qualitativos. Depois com esses dados transformados, nós realizamos aí buscas. Nós avaliamos todo o material que nós obtivemos aí através da seleção, para nós criarmos padrões. Padrões aqui, por exemplo, através de gráficos e representações, para que nós possamos realizar interpretações. E assim nós aplicamos o conhecimento e nós chegamos nas respostas. O objetivo aí é que nós possamos chegar nas respostas o mais próximo do possível. Bom, partindo agora para a análise exploratória de dados, a finalidade dela é examinar os dados previamente e aplicar qualquer técnica estatística, ok? Então, após a coleta e a digitação dos dados em um banco apropriado, o próximo passo aí é analisar e descrever todo esse processo. Então, essa etapa permite ao pesquisador familiarizar com os dados organizados e sintetizá-los, de forma que nós possamos obter informações necessárias de um conjunto de dados para que os mesmos possam ser estudados profundamente, ok? Então, nós fazemos todos esse procedimento para que nós possamos chegar aí às respostas, conforme nós verificamos as figuras acima. Bom, na análise exploratória de dados, nós temos aí etapas. Então, a primeira delas é o que? Preparar os dados para que nós possamos aí, para que os mesmos sejam acessíveis a qualquer técnica estatística. Realizar um exame gráfico de natureza das variáveis individuais e analisar aí uma análise descritiva que permita quantificar alguns aspectos gráficos. Realizar também um exame gráfico das relações entre as variáveis analisadas e uma análise descritiva que quantifique o grau aí de inter-relação entre si ou entre elas. Identificar os possíveis casos atípicos, chamados também de outliers. Avaliar, se necessário, a presença de dados ausentes, os missing, e avaliar também, caso seja necessário, algumas suposições básicas, como normalidade, linearidade e homocedasticidade. Ok? Posteriormente, a análise exploratória de dados, nós devemos extrair informações de um conjunto de dados sem o peso das suposições de um modelo probabilístico,
Então as técnicas gráficas aí desempenham um importante papel nessa forma de abordagem. Para que a nossa análise exploratória de dados possa ser compreendida, então nós vamos aí mostrar a estratégia da análise da estatística clássica com a estatística bayesiana, e essas duas são confrontadas aí com a análise exploratória de dados que nós veremos aqui no próximo slide. Então, vamos lá. Quando nós abordamos a estatística clássica, nós temos um problema, então nós, através dos dados, isso aplicamos o modelo e aplicamos uma análise. Quando nós trabalhamos com a estatística bayesiana, nós temos um problema, dados, um modelo a priori, para depois nós analisarmos. E quando nós aplicamos a análise exploratória dos dados, nós temos um problema, os dados, realizamos uma análise e depois adequamos um modelo. Ok? Então, a diferença aí entre a estatística clássica e a estatística bayesiana, na análise exploratória de dados, é que não há imposição de modelos aos dados, mas sim um trabalho de mineração, um trabalho de extração, uma seleção nos dados que podem eventualmente indicar qual o melhor modelo. Então, através dessa limpeza, dessa extração, dessa seleção, nós adequamos o melhor modelo à situação para nós aí chegarmos nas respostas cabíveis. Temos também técnicas gráficas e resumos numéricos. Então, os gráficos aí, eles constituem uma das formas mais eficientes de apresentação de dados. Também temos as tabelas que fornecem uma ideia mais precisa e possibilitam um tratamento mais rigoroso aos dados. Então, portanto, a qualidade na representação gráfica ela deve ser pautada na clareza, na simplicidade e na autoexplicação. Então, não tem aí a situação que se o gráfico vai representar melhor, se a tabela vai representar melhor. O que irá representar melhor é que for o mais simples e o mais claro e o mais didático aí de ser explicado. Então, daí nós temos também uma escala de mensuração. Nós temos uma escala nominal, ordinal, intervalo e uma razão. Então, consequentemente, nós adequamos aí os diagramas, por exemplo, de barra, linha e pizza, e aplicamos aí as tendências, moda, mediana, média e média geométrica. Ok? E assim nós adequamos aí as medidas de dispersão, por exemplo, coeficiente de variação, desvio padrão e assim por diante. Então, todos os fatos nós veremos também aí em tópicos posteriores. Nós temos aí alguns tipos de variáveis, por exemplo, qualitativa e quantitativa. Então, qualitativa, nós avaliamos aí a qualidade ou atributo do indivíduo pesquisado. Exemplo disso, né? Então, nós podemos aí avaliar um atributo de diversos fenômenos. Nessa ocasião, de um indivíduo. Exemplo. Quando é nominal, sexo e cor dos olhos. Quando é ordinal, a classe social ou grau de instrução. Quando isso é quantitativo, nós trabalhamos aí com números resultantes de uma contagem ou mensuração. Então, são dados numéricos. Uma quantitativa pode ser contínua ou discreta. Quando é contínua, exemplo, peso e altura. Quando é discreta, número de filhos, por exemplo, e número de carros. Ok? Então, passando em diante. Bom, em relação ainda aos tipos de variáveis, quando nós falamos aí nas variáveis quantitativas, nós trabalhamos aí com medidas de posição. Exemplo, valores máximos, valores mínimos, a moda, a média, a mediana e os quartis. Quando nós conversamos aí nas medidas de dispersão, nós comentamos sobre a amplitude, o intervalo interquantil, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Então, aí são conceitos aí, dados numéricos, que nós iremos trabalhar aí ao longo de nossa disciplina. Ok? Bom, partimos também para o exame gráfico dos dados. Então, quando nós trabalhamos com distribuição, utilizamos aí histograma e ramo e folhas. Quando nós trabalhamos com a relação entre as variáveis, utilizamos aí diagramas de dispersão. E diferença entre os grupos, por exemplo, o box plot. Nós realizamos aí observações atípicas que podem aparecer somente para agrupamentos, após agrupamentos. Também temos as descrições dos dados, por exemplo, variável qualitativa e variável quantitativa. Então, quando nós trabalhamos com qualitativa, tabela de frequências, gráfico de barras e diagrama circular, também conhecido como diagrama de pizza. Variável quantitativa, medidas da posição, média, mediana e moda, dispersão, variância, desvio de padrão, amplitude, coeficiente de variação, tabela de frequência, histogramas,
boxplot, gráfico de linha ou sequência e polígono de frequência. Então também nós já comentamos anteriormente. Depois também vamos entrar um pouco nesses dados aí. Nas tabelas de frequência, elas conterão aí os valores da variável e suas respectivas contagens, então as quais aí são denominadas frequências absolutas ou simplesmente frequências. Um exemplo aqui, uma tabela de frequências. Depois partimos aí para as medidas de posição no caso de dados agrupados. Entramos aí com a média, nada mais é do que um valor que varia de j igual a 1 até k, de NYI dividido por N. Ou seja, quando eu tenho o mesmo valor, eu vou multiplicar o número deles vezes o valor dividido aí pelo número deles. Okay? Então, nós trabalhamos com também valores médios. A mediana, então, também nós temos aqui as formulações. A moda também temos a formulação. Então, todos esses parâmetros aí nós entraremos aí a fundo em aulas posteriores. O gráfico de barras está exemplificado aqui, interessante para variáveis qualitativas, ordinais ou quantitativas discretas, permitindo investigar a presença de tendência nos dados. Então, eles aqui. Diagrama circular, também conhecido como diagrama de pizza, então ele se adapta muito bem para variáveis qualitativas nominais. Histograma, representação dele do lado direito. Então, nós utilizamos também aí para a frequência absoluta ou a porcentagem na construção do histograma. Então, olha lá, nós avaliamos aqui um total baseado numa frequência. E o boxplot fornece também informações sobre posição, dispersão, assimetria, caudas e valores discrepantes. Sua representação aqui embaixo. Gráfico de linha ou sequência, então está ele aqui, é adequado para poder apresentar observações medidas ao longo do tempo, enfatizando aí sua tendência ou periodicidade. Polígono de frequência, semelhante a histograma, mas construído a partir de pontos médios das classes. E o diagrama de dispersão, olha lá, os dados dispersos, que são adequados aí para poder descrever o comportamento conjunto de duas variáveis quantitativas. Ok? Bom, pessoal, então aqui estão as nossas bibliografias, onde nós utilizamos. Eu também já deixei para vocês lá na nossa aula inaugural, lá na nossa parte inicial da plataforma, da apresentação da disciplina, melhor dizendo. Então vocês podem perceber que esse é o material que nós abordamos aí para que nós possamos aí embasar o nosso conteúdo teórico e prático, ok? Bom, então agora eu me coloco à disposição para dúvidas, questionamentos aí. Se vocês perceberam aí que nós estamos trabalhando com a parte conceitual, então tem diversos conceitos aí que já vão sendo colocados para vocês, para que nós possamos aí aplicá-los no decorrer de nossa disciplina, ok? Então se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Então vocês podem mandar também mensagem na caixa de correio, qualquer dúvida, esclarecimento, discussão, que num tempo hábil eu estarei respondendo aí aos questionamentos de vocês. Bom, então eu vou ficando por aqui, vou deixando o meu muito obrigado, desejo uma boa noite para vocês aí, uma boa semana de estudo e de trabalho. E quero dizer também que estou sempre à disposição de vocês para que nós possamos aí avançar e caminhar junto no curso técnico em geoprocessamento. Então, deixo o meu muito boa noite aqui, meu muito obrigado e um até mais.